Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando aqui agora, já sabe o que você tem que fazer, se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre as minhas mentorias aqui na descrição desse vídeo e minhas redes sociais também. Esse aqui é o nosso vídeo de quinta-feira da nossa série O Direito. E eu assisti, acho que foi ano passado, uma série chamada Três Estranhos Idênticos. É a história de três gêmeos, o Bob, o David e o Ed, que foram separados, foram dados para adoção e foram separados. Eles não foram adotados os três juntos, foram adotados por famílias diferentes, eles foram separados. Esse é um documentário que está na Netflix, tá? Três Estranhos Idênticos. Eu acho que ainda está. Se não tiver, tem que pesquisar em... olha que legal, botando o dedo na câmera. Tem que pesquisar aí aonde está, mas até então era na Netflix. E conta a história desses três gêmeos. Tanto é que tem uma série agora ficcional chamada Três Vidas, com aquela Maite Perrone, não tem? É baseado na história desse documentário aqui, Três Estranhos Idênticos, da própria Netflix, tá bom? O que acontece? Esses rapazes, olha só a doideira, eles foram separados, eles tiveram, a mãe dele tiveram os três, né, trigêmeos, e deram eles para adoção em um lugar de adoção lá em Nova York, tá? E aí o Bob, começa a história assim, contando, o Bob, né, que é um dos trigêmeos, em resumo, ele vai para a faculdade e ele começa a perceber, ele mais tímido e tal, que todo mundo conversa com ele, que todo mundo abraça ele, que garotas cumprimentam ele com um beijo na boca, ele até assusta, porque ele falou, gente, mas eu não conheço ninguém, primeira vez que eu estou na faculdade, se as pessoas são assim. E aí todo mundo no chão começou a chamar ele uma hora, e aí Ed? E aí Ed? E aí Ed? Aí ele, mas quem que são essas pessoas? Quem que é esse tal de Ed? E aí ele tentando achar o dormitório dele, ele encontrou e veio um amigo dele e falou assim, Ed, você não ia vir mais nesse ano pra faculdade, você não ia voltar só no próximo? Ele falou, eu não sou Ed, meu nome é Bob, meu nome acho que é Robert, né? O apelido dele é Bob. Ele, Bob? Aí o amigo perguntou assim, cara, você é adotado? Aí o cara falou, sou. Aí ele falou, você nasceu em 12 de julho de 1961? Sim. Ele falou, cara, você tem um irmão gêmeo. E aí o Bob ficou assim, extasiado, falou, não, vamos procurar a cabine de ligação, né? Na época, na década de 80, a gente já falou de 1981, era uma cabine de telefone. Ligaram, e a hora que ele ouviu a voz do irmão, ele falou, no documentário, fala que ele parecia que estava escutando a voz dele mesmo. Ele, esse amigo aí do Ed, que agora era amigo do Bob também, pegaram um carro e foram até a casa do Ed. Quando eles se encontraram, gente, era uma coisa de louco. Os dois eram idênticos. Na verdade, os trigêmeos, eles eram iguais. Você não conseguia diferenciar um do outro. Porque, assim, eles eram univitelinos mesmo. Não é aqueles gêmeos que sempre tem uma diferenciação. Às vezes tem um olho maior, o outro tem um olho menor. E tem alguns aspectos que são parecidos. Não, eles eram idênticos. E aí eles viraram o assunto do momento, né? Eles apareceram em capa de revista, eles apareceram em jornal. E numa dessas de aparecer em jornal, teve um cara em um outro estado dos Estados Unidos que falou, gente, eu tenho dois irmãos que são iguais a mim. E aí ele se juntou e era o David falando, cara, eu sou irmão de vocês. Quando juntou os três idênticos. Enfim, década de 80, eles tinham 19 anos, 19 para 20 anos. Eles começaram a aproveitar a vida. Então eles começaram em Nova York, em todas as festas, começaram a aparecer em programas de televisão, eles apareceram até no filme da Madonna, na década de 80. Eles alugaram um apartamento em Nova York, começaram a morar junto. O Bob teve um problema, acho que de apendicite, uma coisa assim. Ele usou os documentos do irmão dele, do Ed, para fazer a cirurgia, porque o Bob não tinha plano e era o plano do irmão, um usando do outro, e etc. E os pais ficaram muito intrigados. Eles falaram assim, tá tudo certo, tá tudo bom, feliz, mas por que não deram os três para adoção? Então eles foram até esse local de adoção, as três famílias, vamos dizer assim. E aí o que ficou falado lá pelo dono do local de adoção? Falaram o seguinte, que pode ser que as famílias não aceitariam três. E aí as 6 pessoas de lá, os pais, falaram, não, a gente aceitaria os três juntos. A gente quer entender o porquê. E aí um dos pais, acho que era o pai do Bob, quando estava saindo, lembrou que tinha um guarda-chuva dele, que ele tinha esquecido na sala de reunião. E ele viu a cúpula desse lugar, desse local de adoção, brindando com champanhe. Era alguma coisa assim do tipo, nosso segredo não foi revelado. Enfim.
Eles passaram a década de 80 junto. No início da década de 90, eles foram constituindo família. O Bob, o David, o Ed foi o último a casar. E no início da década de 90, lá por 93, por aí, eles abriram um restaurante que chamava Trigêmeos, o restaurante deles. E era super badalado em Nova York. Eles chegaram no primeiro ano a faturar $1 milhão. $1 milhão de dólares. E todo mundo queria ir lá para vê-los. Então eles dançavam, eles tinham um outro estilo. E aí, o que começou a acontecer? Que na década de 90 veio um cara de um jornal específico, eu não sei se é New York Times ou algum desses aí, e começaram a falar que esses trigêmeos, como outros gêmeos, tá, que não foram só esses três, eles não foram adotados pela mesma família porque eles estavam participando de um experimento social. No meio do documentário, você percebe esse lugar de adoção era de judeus, tá? E aí uma das mulheres que ajudaram, até um dos médicos lá nesse processo, fala que parecia um experimento neonazista. Os neonazistas usavam muito gêmeos para fazer experimento, então eles começaram a ver essa hipótese. E os gêmeos começaram a ficar estressados com isso, e principalmente o Ed. Então, o experimento social, que está em segredo, inclusive toda a documentação até 2066, então nem esses trigêmeos vão poder ter acesso, mas o que se tem, em resumo, é que usaram os três e outros gêmeos, que ainda dizem que ainda tem outras famílias de gêmeos que não sabem que foram separados, que colocaram cada um em família distinta, com poder aquisitivo diferente. E é o caso, por exemplo, acho que era o Bob, o pai era médico, o outro pai era de classe média, o outro era de classe mais baixa. E eles queriam ver, por exemplo, o que essas três famílias, se esses gêmeos, aí esses trigêmeos, eles tinham, se a personalidade era formada por convivência familiar ou tinha muito aspecto de genética. E aí, nessa descoberta que foram tendo aí, as famílias que foram dadas, os gêmeos que foram dados para adoção, a mãe biológica, por exemplo, deles, de todos esses, não só dos trigêmeos, de outros também, eles tinham problemas mentais. Os trigêmeos, por exemplo, quando eles eram crianças, eles batiam a cabeça no berço. Na adolescência, eles passaram por problemas psiquiátricos, eles foram para médicos psiquiatras, os três tiveram esse tipo de problema. E as outras gêmeas também que apareceram no meio do documentário falaram que, além de terem escolhido a faculdade, elas não se conheciam, faculdades iguais, com o mesmo assunto, jornalismo, elas tiveram problemas psiquiátricos, uma sofria de depressão, a outra também. Então, eles queriam fazer esse tipo de experimento, que se era um meio que definia eles ou a genética. Só que esses gêmeos que foram adotados, e as outras gêmeas, todos os gêmeos, acho que foram 8 casais de gêmeos que foram adotados, né, que foram entregues para adoção, a mãe biológica de todas delas ou o pai tinham algum problema psicológico, tá? Então eles queriam fazer esse tipo de experimento. O Ed, que era um dos trigêmeos, que era o mais apegado à família e tudo, ele acabou brigando com o irmão Bob dele lá, né? Eles acabaram brigando porque uma coisa é conviver a sua vida inteira, outra coisa é você se conhecer com 19 anos. Eles quiseram de toda forma estreitar laços, mas não conseguiram estreitar os laços, porque eles eram ainda desconhecidos um para o outro, estavam vendo só há 10 anos. Eles passaram 20 anos separados e estavam vendo só há 10. E aí o Bob saiu da sociedade. Então o Bob foi morar em outro lugar. E o Ed se sentia muito apegado. O Ed era mais família e tal. Que ele se sentia muito apegado, então ele se sentiu assim: puta, meu irmão tá me largando de novo. Sabe aquela coisa? E o Ed foi diagnosticado com questões bipolares. Ele teve que passar por médicos diferenciados. Ele ficou internado em clínica também. Só que ele acabou tirando a vida dele, o Ed. Então, o que se revolta nessa série, e quem dá o depoimento é o Bob, e lógica, né, obviamente, é o David, é que eles são frutos de um experimento. Eles passaram muitos anos separados um do outro, porque eles eram esse fruto de experimento, tanto que quando os três eram crianças, médicos e assistentes sociais iam na casa deles fazer teste de QI, e fazer teste de questões que envolvem lado traço psicológico. Faziam testes com os três. Na casa dos três passavam por isso, porque o próprio local onde eles foram adotados, a casa de adoção, falava que eles tinham que passar por isso para saber quem eles eram, porque era uma rotina de quem tinha sido adotado. Nada, é para fazer um experimento social.
O que mais mata, assim, é saber que até hoje eles não vão ter acesso a tudo isso. Querendo ou não, a mãe já tinha dado eles para adoção. Eles conheceram a mãe, realmente, eles não tiveram motivação de continuar tendo contato com a mãe. Essa mãe deles, eles descobriram depois que teve outro casal de trigêmeas. Então não sabe se elas também foram dadas para adoção para o mesmo lugar, se elas estão separadas. Também não se sabe a respeito disso. Mas isso mexeu com a vida dos três. Os três eram para ser criados juntos por uma mesma família, ou a família do Bob, ou a família do Dave, ou a família do Ed. Não, foram separados, se descobriram em momento posterior. Olha isso, juridicamente falando, por participar desse experimento, caberia uma ação judicial. Isso aí seria muito interessante. Poxa, dando moral contra esse local de adoção. O dono desse local morreu em 2008 e ele deixou esses documentos fechados até 2066. Isso aí devia ser quebrado sigilo, porque você está mexendo com vidas de pessoas que poderiam ter soluções diferentes no decorrer da vida, ter convivido com seus irmãos, mas por causa de um experimento social de uma pessoa que queria saber disso, escondeu o fato dessas três famílias, escondeu sobre tudo isso que estava acontecendo e até um deles tirar a própria vida, porque entrou em depressão e etc. Então isso caberia uma ação, até porque, a gente não esconde isso, a gente precisa saber das nossas origens. Quando você é adotado, principalmente aqui no Brasil, até onde eu sei, né? Os pais, quando eles pegam a criança num lugar de adoção específico, né, passa pelo processo inteiro que tem que ser passado, eles recebem toda uma documentação da onde essa pessoa veio, quando ela nasceu, quando ela foi entregue, se conhece algum parente biológico ou não. Porque, gente, por exemplo, quando eu estudei esse assunto de adoção aqui no Brasil, a pessoa adotiva não pode casar, por exemplo, com seu pai ou sua mãe biológica, com seus irmãos. E como é que essa pessoa vai saber quem é o irmão biológico dela, quem não é? Tipo, você escondeu a vida inteira dessas pessoas e você até hoje você não sabe quem é essa pessoa. Olha a loucura que isso poderia desencadear. Vamos imaginar que o Bob casasse com uma sobrinha dele, que é filha do David, ele nem sabia que o irmão existia. Olha o rolo que dá isso. Então aqui no Brasil, eu estou falando agora no Brasil especificamente, então a gente analisa do sistema jurídico brasileiro, óbvio, que é o que a gente conhece, isso não seria possível. Então assim, ou você aqui no Brasil ou adota todo mundo, ou você não adota ninguém. É assim que funciona. E além disso, toda a papelada da adoção, a vida pregressa dessa pessoa, quem é a mãe, se tem, né? Porque tem gente que não se identifica e tá tudo certo, mas tem o hospital onde nasceu, tem todo o horário, tudo certinho tem que estar discriminado. Sabe por quê? Porque para não dar esse tipo de confusão, para não dar esse tipo de da pessoa não saber de onde ela veio. Então isso é muito sério e muito grave. Então assistir essa série, né, Três Estranhos Idênticos, você vai ficar chocada. E quando eu não assisti ainda Três Vidas, que é da Maite Perrone, da Netflix, mas é inspirado nesse caso, então você vai ver muita coisa obviamente similar. Se for inspiração, vai ser praticamente igual, tá? Claro que tem a história de drama no meio e tudo mais, mas você vai ver muita coisa igual. Então isso é muito importante para vocês analisarem até onde o ser humano consegue ir. Bom, se esse vídeo fez sentido para você aí, passa para geral, assista essa série que ela é muito interessante, está disponível aí na Netflix, Três Estranhos Idênticos. Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui embaixo, se inscreva aqui, ó, do ladinho, dá like e compartilha esse vídeo para geral. Fechou? Um beijo.